podem empreender nessa área. Alguém aqui já tem empresa que trabalha com software livre? Alguém tem vontade, sabe o que é software livre? Tem vontade de trabalhar com software livre? Empresa de software proprietário, aqui tem? Deve ter, né? Então, essa palestra é justamente para esse público, tá? Para quem já trabalha, para quem quer conhecer o que é software livre, para quem quer montar uma startup, começar uma empresa e ganhar dinheiro com software livre, tá? Esse é o público da palestra. Vocês estão com o celular aí, com internet? Entre nessa página aí, todaysmeet.com. O cara tá me sacaneando, né? Primeiro atraso, agora aquele carro de corrida ali. todaysmeet.com/campusparty. Para que isso? Para vocês tiverem alguma dúvida aí no decorrer da palestra, vocês podem ir perguntando, coloque seu contato, tá? Depois eu mando palestra, mando algumas dicas do que a gente faz com software livre. Entrem aí, criem um nickname e depois vocês podem ir escrevendo, tá? No decorrer da palestra, a gente vai conversando. todaysmeet.com/campusparty. Eu vou falar o que é código aberto, software livre e a iniciativa open source. Todos são bem semelhantes, parece que é a mesma coisa. Tem algumas diferenças aí de filosofia, tá, e de trabalho, mas é bom vocês entenderem isso. Código aberto, né? O simples fato de você ter um código aberto não significa que ele é um software livre, tá? Ou um software open source. Tá? É o fato do fornecedor, do programador criar o programa e liberar o código-fonte para vocês observarem. Tá? Só que no software livre você tem algumas regras, algumas diretivas que você pode usar esse software de código aberto. Tudo começou lá em 1984. Acho que a maioria de vocês aqui não era nem nascido, né, nesse tempo aí, né? Então, eu sou desse tempo que a gente utilizava bastante o Windows, software proprietário, pagava bem caro por isso. E em 1984, esse Richard Stallman, alguém conhece Richard Stallman? Ninguém. Ele é um dos principais caras que vão estar aqui na Campus Party amanhã, falando sobre software livre, né? Esse cara que começou tudo, né? Ele criou um projeto GNU, né? Que era o quê? O código-fonte livre de um projeto Unix, né? E só que o GNU is not Unix. Então ele desenvolveu um Unix com software livre. E depois a FSF, que é a Free Software Foundation. Posteriormente, o Linus Torvald pegou esse código-fonte do GNU e criou o que é hoje o GNU Linux, que provavelmente muitos de vocês utilizam, né? Isso começou a história. Esse é o símbolo do GNU, o símbolo da Free Software Foundation. E aí começam algumas diferenças, né? A grande ideia do Richard Stallman é isso, livre com e em liberdade. Ou seja, ele tem uma filosofia que tem em conta a liberdade de expressão e não o lucro. Ou seja, já começa a entrar em algumas contradições aí. Queria desenvolver o software e não ter lucro. A ideia era filosofia mesmo, para lutar contra a empresa de software proprietário. Em cima disso, nasceu a licença, em 1989, da GNU GPL, que dizia: a licença GPL prega que os aplicativos sobre esta patente podem ser lidos, modificados e redistribuídos conforme os 4 conceitos de liberdade, que são os seguintes. Conceito 0, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Você pode baixar o seu programa e executar para qualquer propósito. Mais à frente eu vou mostrar para vocês que eu tenho um software que é utilizado desde igreja, instituto de RH, universidades e grandes corporações. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. Ou seja, você tendo o código-fonte, você pode participar de uma comunidade
e ajudar essas pessoas a aprender a programar, a aprenderem a desenvolver código com qualidade. A liberdade... Opa, voltou. Liberdade número 3, que é a de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Ou seja, para todas essas liberdades eu tenho que ter acesso ao código-fonte. Tá? O acesso ao código-fonte é importante. Eu só estou dando essa explicação inicial para vocês entenderem que o software livre é necessário eu ter o código-fonte dele. Daí veio a iniciativa Open Source, que é o quê? Alguns integrantes da Free Software Foundation, em 1989, não tinham muito essa filosofia do software só como o software livre. Eles também queriam a parte comercial do software. Ou seja, são grupos que trabalharam desde o início, se separaram e trabalham um mais do lado filosófico e outro mais do software comercial, o software livre comercial. Para mim, os dois são a mesma coisa. É tudo uma questão de filosofia. Mas sempre fica essa dúvida. O que é software livre e o que é software open source? Tá? Isso é porque nos Estados Unidos, a questão do free software significa um software gratuito ou um software livre. Entendeu? E aí eles ficam nessa paranoia lá. O software é gratuito, o serviço é gratuito, a prestação de contas é gratuita. Não. Então, o software é livre, mas o nosso serviço não. Tá? Então, aí está a diferença. A principal diferença entre os movimentos GNU e Open Source Initiative está nos ideais e princípios. Tá? Para mim, é a mesma coisa. Faça a pergunta, o software livre é ativismo ou negócio? São os dois, né? Tem uma galera aí que é do software livre e não gosta que ganhe dinheiro com software livre. Eu sou da área de negócios. Então, eu trabalho com software livre para ganhar dinheiro. Eu acho que o objetivo da galera que está aqui é essa também. Isso não é errado, tá? Você pegar um software que já está prontinho, modificar, colocar seu nome e vender. Você pode fazer isso, tá? Muita gente tem dificuldade de saber qual é o valor do software, né? Você vê o cara ali, arruma seu computador, troca uma placa-mãe, troca o monitor. Você sabe o valor daquilo porque você consegue pegar. O software você não consegue. Então, você não consegue medir isso. Então, muita gente, para quem trabalha com software livre, tem essa dor de cabeça. Você vai cobrar um valor que você acha justo para você, o cara que está te pagando, ele não acha justo, né? Aí ele contrata alguém lá, o sobrinho dele, ou alguém que não tem muita experiência, e depois ele tem problemas, dor de cabeça, termina chamando uma empresa que presta serviço de qualidade. A definição do open source é que você pode distribuir o código livre, tá? O código-fonte é seu. Você pode fazer trabalhos derivados, você pode pegar um software livre como o Moodle, que é um software educacional, e desenvolver novos plugins e devolver para a comunidade ou não. Você pode fazer plugins comerciais. Essa é uma das diferenças do software totalmente livre e do software open source. Você pode vender os seus plugins em cima daquele software que já existe. O WordPress, por exemplo, você pode desenvolver alguns plugins por WordPress e vender. Só que você tem que garantir a integridade do autor. Se eu baixo um software livre, como o Moodle, por exemplo, alguém conhece Moodle aqui? Moodle é um software educacional. Se eu baixo o Moodle e eu mudo o nome dele para outro nome qualquer, tá? Sei lá, escolaaberta.com, quando eu for vender ou distribuir esse novo software, eu tenho que colocar que o nome do autor é o Martin Dougiamas, que é o cara que começou esse produto lá na Austrália em 1989. Tá? Então, mesmo eu tendo mudado o nome, mesmo eu vendido o software, eu tenho que garantir a integridade do autor. Ok? Não posso discriminar pessoas, grupos ou áreas de atuação. Isso aí é óbvio, né? A distribuição da licença tem que ser a mesma. Se eu estou desenvolvendo um software GPL, o meu software derivado também tem que ser GPL. Tá? Não posso especificar a licença a um produto, ou seja, ela não pode rodar só no Linux ou só no Windows. Tá? Não posso restringir a outros softwares. No caso do Moodle ainda,
Eu não posso fazer que ele rode só com MySQL. Ele tem que rodar com Postgre e outros produtos. Tá? E deve ser tecnologicamente neutro. Tá? Não deve ser, direcionar para nenhum outro produto. Para quem usa software proprietário, né? As coisas desagradáveis que isso pode acontecer se o desenvolvedor tem o controle. Se você compra um produto onde você não tem acesso ao seu código-fonte, o cara que desenvolveu, e isso acontece muito, tá? Acontece muito mesmo, não só com software de grandes empresas, mas com software de programadores que desenvolvem e vendem para vocês. O cara coloca lá, observa o usuário, observa o que ele está fazendo, ele pode te rastrear, ele pode restringir algumas coisas, ou seja, o cara te distribui um software, em algum momento ele proíbe você de fazer alguma coisa. Tá? Ele pode deletar os seus dados sem consentimento. Ele pode te obrigar a fazer atualizações constantes. Tá? Mantém você desprotegido ao restringir à comunidade a possibilidade de melhorias de segurança. Ou seja, o software só vai fazer o que o cara quer. Ou seja, se você tem um software que é um software livre, um software de código aberto, você pode baixar esse código-fonte e não precisa esperar o desenvolvedor melhorá-lo. É o caso do software como as distribuições Linux, né? Tem o Debian, tem o Mint, tem várias versões que você baixa, altera o núcleo e vai para frente com esse software. E ele pode vender e vende os dados do usuário, né? Por que usar software livre, tá? A gente já acaba com esse blá 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 de software livre aqui, tá? Porque é legal, você não está pirateando um software, tá? Você não está usando um software pirata. Na nossa realidade brasileira, vocês sabem que existe muita pirataria, né? É um problema para a gente. Mas se você está usando um software como um Debian, como um Linux da vida aí, você está legal, tá? Na sua empresa, inclusive. Economia. O software, ele é gratuito. Tá? Então você baixa, instala e não paga por licença. No serviço público acontece muito de você usar software livre, porque você não paga licença por usuário. Por todos os motivos que eu expliquei antes, você tem a segurança, a qualidade e performance. Você sabe o que está acontecendo com o seu software. Você pode customizar, você tem a flexibilidade de utilizá-lo, tá? Clareza, você pode aprender com isso. Tem suporte de comunidades. Eu vou falar do Moodle ainda e do WordPress, são as maiores comunidades que a gente vê por aí. Então você tem uma dúvida, você não depende da empresa. Você entra na comunidade e tira dúvida com o pessoal. Tá? Para quem trabalha com comunidade sabe que isso é uma coisa que acontece. Tá? A evolução é contínua, você tem independência e liberdade de utilizar o seu software. Não depende de ninguém. Software livre ou software open source é um negócio como qualquer outro, tá? É a mesma coisa de você desenvolver um produto e vender, tá? Qual é a ideia aqui da palestra? É que você pode pegar um software que já está pronto, customizar com a sua cara ou com a cara do seu cliente e vender esse produto, começar a ganhar dinheiro com isso. E você ganha dinheiro com software livre, tá? E muito, tá? E muito. Porque você tem todo aquela etapa de desenvolvimento inicial, tá? Para isso, como qualquer outro produto que você trabalhar no mercado, você simplesmente não vai pegar um software livre e também botar lá no GitHub e esperar que o pessoal venha até você, né? Você tem que conhecer o seu mercado, né? No meu caso, o mercado é um mercado de educação, mercado para universidades corporativas. Eu também não fico parado. Hoje, a maioria dessas empresas já me conhecem. Mas quando a gente começou isso lá em 2007, a gente aí tinha que ir atrás das empresas, das universidades e mostrar o nosso produto. O nosso produto era o quê? Era um Moodle customizado. Tá? Então a gente tem alguns produtos baseados em Moodle e WordPress que a gente vende esses produtos para as empresas, porque elas não querem baixar o Moodle, instalar nos seus servidores e aprender a usar. Então a gente consegue fazer todo esse trabalho de implementação, customização, capacitação e suporte técnico.
Olha só o tanto de trabalho que eu coloquei em cima de um produto aí, né? Você pega o produto, está pronto, você desenvolve uma interface melhorada para ele e você consegue ganhar dinheiro em cima disso. Como é que você retorna isso para a comunidade? Você desenvolve novos produtos, novos plugins e volta para a comunidade. Assim todo mundo ganha. Quem utiliza o produto, a gente que desenvolve e a comunidade. Além disso, a gente faz eventos, né? Como o Moodle Multi, que é um evento para mais de 500 pessoas que a gente faz em São Paulo, na Universidade de Mackenzie, e em outro estado no segundo semestre. Ou seja, a gente divulga o produto também, o software livre. Qual é o valor agregado do seu produto? Você tem que acreditar no seu produto. Não adianta você também ter um software que nem você acredita que ele vai funcionar, né? Então você tem que ter um valor, né? Quem são e quem serão os seus competidores, os seus concorrentes? Se você pesquisar lá na internet, consultoria Moodle, consultoria WordPress, consultoria Linux, vai ter milhares de pessoas. Então, esses são seus concorrentes, né? Você tem que ter um plano e um modelo de negócios, de marketing, planejamento financeiro e análise de fluxo de caixa. Vai começar a entrar dinheiro na sua empresa, você tem que saber analisar isso. Você tem que saber trabalhar com dinheiro, né? Como empreender com software livre? Ou você desenvolve o software livre, você aplica o software livre, ou você utiliza o software livre. Desenvolvendo software livre. Você pode trabalhar em uma empresa que já desenvolve software livre, né? Você não quer vender o produto, você pode simplesmente trabalhar em empresas como a For Linux, que trabalha exclusivamente com software livre. Então você pode procurar um emprego numa empresa dessa. Você pode desenvolver o seu software e vendê-lo e distribuir por uma taxa, tá? Desenvolver seu software e distribuir gratuitamente. Você faz uma campanha de marketing, desenvolve o seu software, distribui para um bocado de gente e depois começa a vender a implementação desse software. Ok? Pode vender treinamento, né? Os softwares, dependendo do nível do software, ele pode ser um pouco complexo. Então você pode vender a capacitação, a formação, vender suporte técnico em cima daquele software. Como empreender aplicando o software. Se você já trabalha com software livre, você pode vender consultoria também disso. Então você pode ser um consultor da área de TI, da área financeira, da área pedagógica, da área administrativa. Todas essas áreas, se vocês pesquisarem, tem software livre de qualidade, tá? No Brasil, infelizmente, os software livres do Brasil, a qualidade não são tão boas. Eu não sei porquê, mas o pessoal desenvolve software livre no Brasil e pensa só no umbigo. Ou seja, ele amarra alguma coisa para quando você precisar, ele te cobrar uma fortuna por uma capacitação, tá? Isso aconteceu comigo várias vezes aí no setor público. A gente precisava de software, o software instalava, mas tinha uma hora que ele dava um pau e a gente precisava procurar a empresa. Isso para mim não é software livre, é só um software de código aberto que está me dando alguma dor de cabeça, tá? Software livre de verdade, pessoal, você não precisa do cara que desenvolveu. Você consegue fazer sozinho. Se você não consegue, aí você compra serviços, tá? Você pode trabalhar com instalação e gerenciamento, tá? Infraestrutura de TI, backup, bácula. Então tem vários softwares de qualidade, melhor do que software proprietários aí. Ou simplesmente utilizando, né? Você pode conhecer um software e fazer um blog para escrever sobre aquele software, ou escrever um livro, né? Você escreve um livro sobre aquele software, vende esse livro e ganha dinheiro. A conclusão que chega em cima disso tudo aí é que você pode combinar mais de um desses modelos, tá? Você pode criar uma maneira de ganhar dinheiro com software livre, né? Sai da zona de conforto, tentem utilizar o software livre que vocês acham que é bom na sua área, tá? Eu tenho certeza que qualquer um que perguntar de um software aqui, de qualquer área, eu consigo achar um software livre para isso, tá? Tenha conhecimento de negócios, técnico, aprenda com os software livres já existentes, determine a área que você quer atuar. Isso é importantíssimo, porque no começo a gente trabalhava com muito software. Tinha um leque de software livre, vamos mexer com tudo aí.
a gente definiu somente o WordPress para portal corporativo. Tem WordPress, tem Joomla, a gente decidiu pelo WordPress e decidiu pelo Moodle. Assim, eu foco só naqueles 2 softwares que eu tenho conhecimento total deles. Ou seja, os outros a gente eliminou. Se você quiser outro, a gente indica outras empresas. Mas o nosso foco é só em portal corporativo e ambiente virtual de aprendizagem. Quem nos procura, acha, né? E lute para conquistar seus objetivos. Esses são os 2 projetos que eu trabalho. Vale a pena vocês conhecerem. O Moodle é um projeto para a área educacional, tá? E o WordPress para portais e sites. Acho que o WordPress todos conhecem, né? Aqui algumas referências, tá? E aí eu vou abrir para algumas perguntas ou para a gente discutir, caso vocês tenham algum interesse. Ok? Se não tiverem, eu agradeço a presença. Aprendam a utilizar software livre. Não percam a palestra do Richard Stallman amanhã. E tendo alguma dúvida aí, esse é meu e-mail, tá? Eu posso indicar alguns produtos de qualidade para vocês aprenderem e para utilizarem. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Agradeço, tá, pessoal? Bom evento aí.